paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Novamente, ele diz: o sacrifício de um animal é inútil, porque tem que ser feito diariamente, mensalmente, anualmente, e é imperfeito, porque ele não apaga o pecado, ele apenas encobre. Agora, o sacrifício de Jesus é perfeito, é eterno, ele apaga os nossos pecados. Ele está dizendo assim: no seu coração colocarei as leis, e sobre a minha mente as inscreverei. Então, nós temos o quê? A mente. A mente lê as leis e o coração pratica. O coração faz não porque é imposto, mas porque nós temos a nossa vontade de fazermos o que é certo. Nós reconhecemos as leis, sabemos o propósito de Deus na nossa vida, então nós praticamos o correto. Temos as nossas falhas, erramos por ignorância, então reconhecemos essa ignorância, pedimos perdão para Jesus, Jesus nos perdoa. Temos também aqueles erros que não temos força. Senhor, olha, eu estou errando aqui, eu quero ficar livre disso, mas eu não tenho força e quero que o Senhor me ajude. Aí, quando você se propõe no coração a fazer o que é certo, Jesus então vai te ajudar a se libertar do teu erro. Agora, quando você erra porque você quer, não, minha vontade de fazer isso, eu vou e faço, acabou, ninguém manda. Aí então não tem mais sacrifício de Jesus. Estamos anulando o sacrifício de Jesus para a nossa vida. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Foi o que eu expliquei lá atrás. Nós temos agora o livre acesso ao Santo dos Santos, ou seja, entramos no Santíssimo Lugar, que é a presença de Deus pelo sangue de Jesus. Senhor, dobra agora os meus joelhos para falar alguns minutos com o Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta graça recebida, de poder falar com o Senhor, de entrar na tua presença, de estar, digamos, face a face com o Senhor. E foi o que eu acabei de falar. Quando nós pecamos deliberadamente, já não tem mais perdão para os nossos pecados. Não, eu fiz porque eu quis, porque eu quero. E o que acontece? É o sacrifício de Jesus sendo anulado. Bem explicadinho aqui, coisa que eu acabei de falar lá atrás. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espélio dos vossos bens, tendo consciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu não posso estar 24 horas na casa do meu irmão. O meu irmão não pode estar 24 horas na minha casa. Mas nós temos que ter o quê? Uma comunhão aonde? Na casa do Pai, na casa de Deus, na casa espiritual. Então eu posso conversar com o meu irmão, nós estamos lá para adorar, para louvar a Deus, para ouvir o que Deus tem para nós. Temos a nossa comunhão, estamos lá congregados, só que alguns não querem. Não, eu não faço questão de estar na igreja, mas nesse dia é o dia importante de você estar na igreja. Para mim não interessa, prefiro estar em casa vendo alguma outra coisa, ou até mesmo dormindo, ou sei lá o quê, mas eu não vou para a casa de Deus. O que essa pessoa tem na cabeça? Me fala. Quando ele fala aqui, ó, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Quando nós não conhecemos Jesus, nós temos as nossas lutas, é luta no trabalho, é luta na escola, é luta para pagar as contas, temos as nossas dificuldades, mas quando estamos com Jesus, somos da própria casa. É o meu irmão de sangue que não vai com a minha cara, é o meu pai e a minha mãe que me criticam, porque ficam rindo de mim, porque agora eu sou evangélico, porque agora estou indo para a igreja, porque agora eu carrego uma Bíblia e você agora só pensa em Jesus, esquece Jesus, não sei o quê, é vizinho que afronta. E como ele disse aqui,
se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E ele fala, todavia, o justo viverá pela fé. Acabei de falar lá atrás. O justo não é viver às custas da igreja, porque Paulo, ele tinha uma profissão, ele fabricava tendas. Então, como ele disse lá, pelas minhas mãos eu trabalho, eu ganho o meu pão. É claro que algumas pessoas que têm consciência traz lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, meio quilo de pó de café. Isso eu recebo, porque eles estão vendo o meu trabalho, mas eu não estou sendo pesado, eu estou trabalhando, eu estou tendo o meu sustento. Eu não vou, olha, me convida para ir para a tua igreja, eu cobro tanto. Olha, você vem aqui num congresso louvar ao Senhor? Vou, então eu vou te dar aí, ó, 100 CDs para você vender. Ou então você me dá 5.000 reais. Não é assim. Não é esse tipo de fé. Podemos sim pegar o CD do irmão, falei, irmão, ó, o irmão deu aqui 100 CDs para que vendêssemos, custa tanto cada um, quem quiser adquirir um CD, isso é válido, mas se eu não conseguir vender os 100, amém, eu vou pelo que ele vendeu, não estou lá por ganância, nem por cobiça, eu estou lá para fazer a obra de Deus. Irmão, me ajuda com esses CDs porque eu dependo disso, é o meu trabalho, assim como Paulo fabricava tendas, sustentava, ele tinha lá o seu, por exemplo, ganha-pão, sim, era suficiente? Talvez não. Então, eu tenho os meus CDs, eu vou vender os meus CDs. Pastor, vende para mim tanto. Tá, olha, eu não consegui vender o que você pediu, eu vendi metade, eu vendi 1/3, não tem importância. Eu não estou sendo pesado, não é o suficiente, mas olha, eu vou de coração te ajudar nesse congresso, te ajudar nessa confraternização, te ajudar no teu culto. É assim que tem que ser. E esse viverá pela fé é o quê? Eu estou vivendo pela fé de que o meu nome está escrito no livro da vida e terei morada eterna com Jesus. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes prosperou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui ele fala da fé de Abel, de Noé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José. Pegamos Abraão. Quem é essa? É minha irmã. Realmente, Sara era meia irmã de Abraão. Então, depois nós vamos ver Isaque. Quem é essa? É minha irmã, né? Minha prima. Mesma situação, histórias iguais com pessoas diferentes, mas eles tiveram fé. Não, eu tenho a promessa de Deus. Deus está comigo. Nós estamos numa situação muito ruim. O caso de José, ele estava preso. Senhor, eu estou preso injustamente. Todo mundo sabe disso, que José estava preso injustamente. Até Potifar sabia. Por que que Potifar mandou José para a prisão? Porque ele sabia que tinha alguma coisa errada e não sabia o quê. Não, José me serve há tantos anos, não é assim, eu conheço José. Você tem que estar com a pessoa, tem que conhecer a pessoa. Não é julgar pelo exterior dela, mas julgá-la pelo interior. Saber como essa pessoa é interiormente. Porque o que está dentro do nosso coração, só Deus sabe. Às vezes, os nossos olhos, eles demonstram o que está no nosso coração. Não precisa você fazer esforço, porque os teus olhos, o teu olhar, o teu falar te condena. Nesse caso, José estava ali, mas Deus falou: não, calma que eu vou tocar no carcereiro e o carcereiro será seu amigo. E foi o que aconteceu. José teve algumas regalias na prisão, porque o carcereiro viu graça em José. E é assim, às vezes, a nossa graça, a graça de Deus em nós, ela é transparente. Para alguns é alegria, para outros é tristeza, para outros aborrecimento, para outros repúdia. Então você tem que ver. Você não vai agradar todo mundo, mas você tem que saber o quê? Que Deus está no controle da tua vida e essa situação que você está passando, no momento de Deus, ela vai se acabar. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi?
Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A fé de Joquebede e de Anrão de esconder Moisés por 3 meses. Depois, adotado pela filha de Faraó, Moisés viveu no Egito 40 anos, lá no palácio, aprendendo coisas Egito, simbolizando o mundo, então coisas mundanas, mas ele sabia qual era a origem dele, porque 3 anos ele ficou sendo cuidado pela própria mãe, sem saber que era a mãe dele. Mas ele sabia que a origem dele era hebreia. Mas ele foi um dia atrás, ele largou o Egito sem se preocupar se Faraó ia ficar atrás dele com raiva. Não, eu vou cuidar da minha vida e você cuide da sua. Teve que fugir. Passou 40 anos lá em Midian. Depois ele retornou a mando de Deus para retirar aquele povo do Egito. Pela fé, ele fez um cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta, sabendo que a morte não entraria por aquela porta onde estivesse marcado com sangue. Este sangue simbolizando o sangue de Jesus, o remidor, o Salvador. Então, ele fez tudo conforme Deus ordenou, porque ele tem fé em Deus, ele sabe quem é Deus. Por isso, ele fala também de vários outros. No caso, aquele que foi cerrado ao meio, a tradição, a história conta que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Tiago foi morto ao fio da espada. Ele conta todos os detalhes de todas aquelas pessoas que sofreram, porque pela fé falaram de coisas que eles não viram. E quem são essas coisas que eles não viram que o escritor fala aos hebreus? Somos nós. Eles falaram de coisas que iriam acontecer e que agora estão acontecendo. Então, eles tiveram fé de relatar, de registrar. E nós temos a fé de estarmos usufruindo destas coisas, sabendo que coisas melhores virão.